Pessoal, vamos lá então, vamos voltando e vamos dar continuidade para a nossa próxima atividade, que é o café cosmovisiológico, ok? Essa atividade tem por objetivo trazer mais prismas das pesquisas em extraterrestriologia. E para podermos fazer isso, os pesquisadores que vamos apresentar agora vão falar um pouco de sua experiência, trazendo a relação entre a extraterrestriologia e a inversão existencial, com as representantes, a professora Lucimara Ribas Frederico. Lucimara, se puder levantar a mão aí. A Lucimara é graduada em Engenharia Ambiental, voluntária da Asinvexis, Enciclosapiens e Unescom, é coordenadora do Colégio Invisível de Desconografologia e autora do livro Tridotação Consciencial Teática Inversiva. Temos também a professora Anne Olles, é graduada em Psicologia e voluntária da Asinvexis desde 2016. E a professora Ana Catarine, graduada em Ciências Biológicas e Gestão Ambiental, pós-graduada em Ecologia de Ecossistemas e Biodiversidade, voluntária da Asinvexis e CEAEC. Meninas, que bom ver vocês aí. Muito obrigada pela presença de vocês. É com grande alegria que recebemos a Sinvexis, que está trazendo tanta pesquisa para abrir nosso campo de visão sobre a extraterrestriologia. Sei que vocês vão apresentar alguns slides, né? Isso. Show, meninas. Bom, Temos vocês estão ainda escutando a gente bem? Sim. Ah, então tá bom. A gente que gostaria de agradecer o convite de vocês. A gente ficou bem feliz de poder trazer, né, esse assunto para debater junto com vocês. Então vamos lá. Se vocês puderem colocar, acho que o slide, né? Isso. Bom, pessoal, então a gente vai aqui falar, né, um pouco com vocês sobre a relação da invexologia com a extraterrestrologia, certo? Acho que a gente consegue passar. Bom, então só para contextualizar um pouquinho para vocês, por que que a gente resolveu, né, então falar um pouco desse assunto e relacionar essas duas especialidades? Então é interessante a gente entender porque assim, foi em 2006 que teve um meeting, né, da Unicim, que envolveu ali todas as instituições conscienciocêntricas e foi proposta um desafio que era que cada IC trouxesse três especialidades, né? Qual que era a especialidade daquela IC especificamente? E aí foi então, por exemplo, que a Sinvex elencou duas especialidades especificamente naquele momento, né? Então ela trouxe que as especialidades seriam a infecciologia e a olorressomatologia. E aí o professor Valdo, né, trouxe que a terceira especialidade da Sinvex seria a extraterrestriologia. Só que até então a gente nunca aprofundou, né? Desde 2006 a gente nunca assim parou para refletir, entender por que que a extraterrestriologia ela seria uma especialidade, né, dentro da Sinvex. E aí recentemente, assim, pelo menos assim foram acontecendo algumas sincronicidades, né? Especificamente assim algumas coisas que aconteceram comigo e aí também aqui na instituição que foi trazendo novamente esse assunto, né, da extraterrestriologia, porque isso não estava no radar, e foi quando a gente resolveu mexer novamente com esse assunto. E foi bem interessante, na verdade, porque a gente marcou uma live para falar desse assunto, e no dia anterior foi que a Cristina ela convidou a gente para participar desse evento, e eles não sabiam da live porque não tinha saído nem a divulgação. Então foi bem interessante, assim. Então, meio que por isso que a gente, né, começou, então, a trazer novamente esse assunto. Mas antes, né, da gente começar, até então, a gente queria só falar um pouquinho para vocês do que é inversão existencial, porque eu acho que tem aqui algumas pessoas de primeira vez, né, que talvez não conheçam a técnica, né, então a gente poder explicar rapidamente. Sim. Pode passar o slide, por gentileza, ou é a gente que passa? Acho que já foi. Isso. Ah, beleza. Então, só para contextualizar, né, a técnica da inversão existencial, ela é uma técnica de planejamento máximo da vida humana, desde a juventude. Então, ela é uma técnica dentro da consologia. Então, dentro da consologia, a gente tem duas técnicas de vida, que é a técnica da inversão existencial e a técnica da Ressex. Ambas as técnicas foram propostas, né, pelo professor Valdo Vieira, ele fez todo um embasamento. Depois, se vocês quiserem expandir um pouco mais, tem o livro 700 Experimentos, que tem uma seção específica sobre a técnica da inversão existencial e também a técnica da Ressex, que é para quem quiser entender um pouco mais sobre essa questão
da tecnicidade evolutiva, né? E aí, a técnica da inversão existencial, ela, além de buscar otimizar a nossa evolução desde a juventude, uma das propostas é a gente inverter o fluxo da vida humana, né? Então, hoje, o que que acontece? Qual que é o normal da vida humana? É a pessoa nascer, crescer, trabalhar, ter filhos, e lá na aposentadoria, muitas vezes, a pessoa ela vai parar para pensar sobre relações assim de voluntariado, escrita, docência, para assistir outra consciência. Então, o normal mesmo é que a pessoa ela busque ali se qualificar para que ela tenha uma vida humana mais confortável possível. Mas quando a gente pensa em técnica da inversão existencial, que é uma técnica evolutiva desde a juventude, a gente busca inverter isso e desde cedo a gente prestar atenção no processo interassistencial, começar a sair até da zona de conforto para antecipar algumas reciclagens intraconscienciais, para que ela consiga o máximo possível antecipar maturidades, fazer assistência mais atacadista, escrever livros, fazer docência, entre outras questões, né, que vai além dessas barreiras até da mesologia, da vida humana, né? Então, às vezes surgem problemas e a gente não fica, por exemplo, parado, a gente tenta resolver, tenta buscar o máximo possível evoluir da forma, tipo, antecipada, para que quando ela chegasse, por exemplo, lá na terceira idade, ela já antecipou uma série de fatores da evolução pessoal dela, tá? Então, só uma pequena aí introdução do que é a técnica da inversão existencial, né? Mas a gente tem bastante material no nosso site da Sinvex, caso vocês tenham interesse de aprofundar. E aí no debate também a gente pode estar comentando, caso queiram, mas ela basicamente é uma técnica evolutiva que prioriza, né, a evolução desde a juventude e faz esse planejamento máximo da vida humana. Certo, acho que dá para passar o slide, né? Isso. Esse aí a gente já comentou um pouquinho, né? E que tem essa questão do contrafluxo, né, da própria sociedade. Eu acho que talvez já poderia passar, né? Sim. Que a gente já comentou essa questão. E daí a gente vai entrar nessas correlações da invexologia e extraterrestrologia em si, né? Então, nós buscamos, né, elencar algumas correlações entre a técnica da inversão existencial e o processo da extraterrestrologia, né? Ambas são especialidades da conscienciologia, e assim como a professora Anne comentou, né, o professor Valdo Vieira comentou que a extraterrestrologia poderia ser mais uma especialidade estudada na Sinvex, né? E aí a gente elencou esses 8 elementos, né, que tem essa relação direta entre a invexologia e a extraterrestrologia. E a primeira que a gente vai trazer é esse processo da paraexcursão interplanetária. Então, a paraexcursão interplanetária, né, ela pode ocorrer de algumas formas, né? Então, é muito comentado, por exemplo, que lá no curso intermissivo, alguns grupos de estudantes do curso intermissivo, eles faziam paraexcursões em outros planetas, ou seja, eles saíam para visitar outros locais, outros planetas, para que eles tenham noção de como que é a existência, a vida, como que funciona em outros planetas, né? E um dos objetivos que tem essas para-excursões é bem interessante porque é para você ter um choque mesmo cultural, um choque de realidade, porque muitas vezes a gente está muito acostumado à nossa forma de ser, a nossa forma de agir, de pensar, de se comportar, mas quando você visita outros planetas, outros locais, isso vai te gerar um impacto, porque às vezes você pensava de uma forma, em outros locais eles pensam de outra forma. Então, acho que é bem interessante. E aí existe essa possibilidade. Às vezes a pessoa está no curso intermissível ela fazer isso, mas ela também pode fazer isso no intrafísico. Então, por exemplo, através de exoprojeção, que já foi comentado pela professora Clary, pelo professor Dalvan. Então, às vezes a pessoa aqui no intrafísico mesmo, ela consegue sair fora do corpo e visitar outros locais através da exoprojeção, e ali ela ter mudança até de pensamento, de forma de ser. E aí, qual é a correlação com a técnica da inversão existencial? Tem muito essa questão da gente sair dessa visão menor que a gente tem, né? Tipo, mais fechada, e expandir a nossa forma de pensar, a forma de ver, a forma mais assim de
de buscar mesmo sair fora da caixa, né, dizendo assim, né, para a gente ter novas ideias, novos pensamentos, até para ter neossinapses em relação a como evoluir, por exemplo. Então, esse tópico é bem interessante por esse sentido, né? É uma hipótese que a gente pode trazer, né? Assim, qual seria a relação dos inversores com essas para-excursões interplanetárias? Isso foi uma das primeiras hipóteses que a gente pensou. Se não é que todos os inversores talvez passaram por isso, não é também somente que, provavelmente, não que só inversores passaram por isso, mas que será que existe uma correlação? Porque se é uma técnica para questionar os valores sociais, as tradições sociais, né, o quanto que às vezes ter esse contato com outros planetas, outras formas de vida, né, pode permitir então que a consciência ela ressoma aqui nesse planeta e ela consiga fazer esses questionamentos ainda na juventude, né, que é a proposta da técnica da IVEX. E uma coisa que é interessante, que eu acho interessante, né, Lu, nesse sentido, é que a gente, inclusive, na Sinvex, tem um curso que se chama Prática da Cosmovisão na Invex, que é um curso que acontece através de uma viagem internacional, que o objetivo é justamente ampliar a nossa visão, a nossa cultura, para a gente sair do nosso mundinho, né? Porque uma das dificuldades do Sim. inversor é a inexperiência. Então é muito interessante porque a gente pensa até que ponto que esse curso que a gente tem não é uma forma de a gente tentar reproduzir o que a gente viveu lá no extrafísico, né? Quando você sai, por exemplo, para outros locais, a gente já percebe que já tem uma diferença cultural. Agora imagina ir para outro planeta, né? Então é bem Exatamente. interessante essa questão. Exatamente. Daí outro ponto que a gente traz aí na ortodoxia, que tem tudo a ver com isso que a gente está trazendo, né? Que justamente na ortodoxia seria aquilo que é contrário à ortodoxia, né? Aquilo que é tradicional, as normas, dogmático, né? Tudo aquilo, basicamente. E a Invex, ela é uma técnica completamente subversiva, a gente poderia colocar aqui. É uma técnica disruptiva. Por quê? Porque justamente isso, ela vai no contrafluxo da sociedade. Né? Então, a gente já, né, tinha até aquele slide que falava assim que o inversor, né, ele precisa, então, digamos assim, ter esse livre-arbítrio não influenciável ainda na juventude, antes dos 26 anos, para conseguir, então, tomar a decisão de aplicar a técnica da Invex e não seguir os padrões, né, comuns ali da sociedade, enfim, que são impostos, que é a fase mais difícil, de fato, né? A fase de mais imaturidade, de mais inexperiência, que é mais fácil ele ser vulnerável e ser influenciável. Então, é uma técnica assim que ela é disruptiva, ela é subversiva. E aí é muito interessante, porque se a gente for pensar assim, incomoda muitas pessoas. Tem muita gente que fala assim, nossa, a Invex é rígida. Mas sabe o que é engraçado? Porque, na verdade, as pessoas, quando elas criticam isso, na verdade, elas estão incomodadas porque o inversor não está seguindo o que a maior parte da humanidade está fazendo. Ele não está seguindo a média. E aí as pessoas, nossa, mas vocês não estão se corrompendo, né, junto com a gente aqui, vocês não estão seguindo essas convenções humanas como todo mundo, então vocês são rígidos, né? Então é muito interessante, porque é uma técnica justamente de vanguarda evolutiva e que vai questionar esses valores, esses padrões sociais humanos, essas convenções humanas, né, esses tradicionalismos. E aí a gente tem que pensar que, tá, da onde que vai ser essa referência, né? Porque a gente vai questionar tudo isso para conseguir, obviamente, se manifestar mais enquanto consciência, né? Mais enquanto consciex, que de fato a gente é. E aí ter essas referências, obviamente, do extrafísico, né, da extraterrestriologia para poder trazer modelos mais evolutivos, né? Aí, por exemplo, a gente pode trazer também o aspecto do descondicionamento humano, que seria um outro tópico, né? O que que seria, né? Eu acho que até o Roberto Lime, ele tem, assim, uma pesquisa sobre isso, ele até falou um pouquinho, né, ontem, mas o descondicionamento humano, ele é algo bem importante dentro da Invex, por quê? Justamente porque a ideia, né, da técnica da Invex é a pessoa conseguir se manifestar mais enquanto consciex aqui no intrafísico, e aí, para isso, ela precisa fazer esses descondicionamentos humanos, né? E daí, se a gente for pensar, né, nesse sentido, a Invex, o que que a gente vê, né? O que que a gente estuda na Invex? A gente estuda sobre mesologia, sobre o Zeitgeist, sobre o porão consciencial, tudo sobre essas coisas, para que a gente consiga sobrepairar todas essas condições. Então, a gente vai, né, ter esse olhar justamente do descondicionamento humano, né? Que a gente vai, por exemplo, a gente vai ver, né? Uma das questões, um dos procedimentos da técnica da Invex, a antimaternidade sadia, né? Tem tudo a ver com isso. Já com o aspecto da gente se descondicionar dessas questões mais instintivas, mais humanas, né? Então, a gente poderia dar vários exemplos nesse sentido, né?
Um outro ponto também que a gente colocou ali é a liberdade. Então, a liberdade ela é um pilar muito importante para a Invex, ela é um dos principais pilares, né, junto com a assistencialidade. Então, a questão da liberdade, a gente vê uma relação ali com a extraterrestrologia, no sentido assim, a Invex a gente precisa, para a gente dominar o intrafísico, né, a Invex ela traz muito essa ideia da gente dominar o intrafísico, dominar nossa manifestação, justamente para a gente sobrepairar. Mas como é que a gente vai conseguir ver se a gente de fato está tendo essa liberdade, se a gente não tem referenciais do que pode ser algo que está restringindo a gente? Então, por exemplo, essa interação com questões de outros planetas, de outras consciências que vivem de outras formas, com outros corpos, né, e de outras maneiras, ajuda muito a gente a ver os nossos restringimentos, né? Porque senão a gente vai continuar naquele condicionamento de bicho e achando que aquilo é aquilo mesmo, né? A gente não tem um outro referencial para a gente alcançar diferente, porque a gente só está acostumado a ver daquela forma, a atuar daquele jeito, né? Por exemplo, né? Casar, ter filho, né? Aquele condicionamento convencional ali. E até questões mais de automimese também, né? Então, a gente conseguir perceber que muito do que a gente já vivenciou nesse planeta já tá bom, né? A gente já conseguiu aprender bastante, a gente pode alcançar outros patamares evolutivos, vivenciar outras coisas diferentes. Então, é importante ter essa relação também com outras formas de viver, né, além desse planeta, para a gente ver o que realmente está restringindo a nossa liberdade, né? E que a gente já pode ultrapassar esse patamar, digamos, né? Uhum. Isso aí, outro ponto que a gente trouxe é a holorressomática, que seria outra especialidade, né, da Simvexis e a autoidentificação somática. O que seria, né? A holorressomática basicamente seria o estudo e a pesquisa das série de ressomas, das várias ressomas da consciência, né? Só que quando a gente fala de ressoma, é inevitável a gente falar, por exemplo, da recuperação de cons, do restringimento, né, intrafísico que a gente tem, inevitável da ressoma. E aí, justamente, a técnica da Invex vai estudar como que eu consigo recuperar a lucidez ainda cedo, ainda na juventude. E aí, nisso vem um pouco da identificação somática, que é engraçado, porque o professor Valdo traz, né, o verbete da autoidentificação somática, que seria basicamente, né, se conscientizar de fato das potencialidades, desse novo soma, da genética, e conseguir se adaptar a ele. Ele traz como se o sinônimo fosse Invexis. E é interessante a gente pensar porque, basicamente, né, será que isso seria interesse dos extraterrestres? Se eles, por exemplo, né, vão ressomar aqui numa primeira vida, não quer dizer que eles vão aplicar em Vex, porque às vezes eles vão ter que se adaptar ainda ao soma. Mas será que é interesse deles entender como eles vão conseguir se adaptar ao soma? Né? A como que eles vão conseguir ressomar, né, digamos assim, sem sofrer menos com isso, né, com essas dificuldades da adaptação a esse novo veículo de manifestação? Né? Então, essa é uma outra característica, né, que a gente poderia trazer. Sim, e até tem questão que teve o caso do EM, né? Eu acho que é interessante que ele também ficou lá com o professor Valdo Vieira por um tempo, né, para fazer a questão da adaptação ao soma, né, para ele, quando ele ressomasse aqui no planeta Terra. Outra questão que a gente pode correlacionar é a questão do policarmelidade e a questão da maxifraternidade, que até ambas têm um pouco de relação, né? Então, a partir do momento que a gente estuda tanto a inversão existencial quanto a extraterrestriologia, quando a gente começa a perceber que existem, além até do planeta Terra, outras civilizações, outras consciências, né? Que vai além daqui, então a gente começa a perceber, assim, a criar sinapses em relação à convivência, ao bem-estar com outras consciências. E na técnica da inversão existencial, a gente visa fazer interassistência a mais consciências possível, que vai além do grupo karma nosso familiar, além do ego karma, muitas vezes. Então, às vezes, a gente ainda é muito egoísta, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, puxar só para o lado dos nossos amigos, da nossa família, mas quando a gente estuda tanto a técnica da Invex quanto o processo da extraterrestriologia, a gente percebe que a gente é muito egoísta ainda, a gente tem que ir além, a questão policármica, né? Fazer uma assistência maior. E aí, nesse processo de assistência, a gente vai buscar ter mais essa questão da fraternidade a maior, né? Então, tem toda essa questão aí. E tem esse ponto do sobreparamento que a gente já foi falando, porque ele tem muita relação com os demais, né? Então a gente já falou um pouco disso, desse domínio do intrafísico para sobrepairar,
ver outras formas de viver, né? Enfim. Sim. Acho que pode passar, então, Podemos a seguir. gente falar rapidamente, né? Uhum. Bom, aí a gente trouxe, na verdade, assim, alguns parafatos, né, que é interessante, que é mais assim, que a gente também já fez um mapeamento, né, em relação a algumas equipes de extraterrestres, né, que muitas vezes aparecem na Simvex, então é bastante comum. Essa primeira é uma bem específica, né, que é um grupo de 3 consex extraterrestres, que elas são bem altas, né, a gente descreve ela aqui, que elas têm aproximadamente 4 metros de altura, braços finos e longos, corpo liso, enfim. E aí é muito interessante porque a gente vê que elas fizeram muito a função mesmo de amparo de função da primeira gestão da Simvex. Então, eles eram os amparadores ali, um dos mais próximos que ajudava o coordenador da época ali com os trabalhos que precisavam ser feitos da infecciologia. E aí a gente, mesmo, né, passou essa outra gestão, recentemente a gente começou a perceber novamente esses extraterrestres. Aí a gente tem Equipex, né, de Extraterrestres 2, né, que na verdade a gente trouxe mais para diferenciar, porque além dessa Equipex, que é bem específica, bem próxima da instituição, a gente vê que tem várias outras Equipex que acabam atuando também nas nossas dinâmicas, nas nossas atividades. Ok? Pode passar, né? E daí aqui é só uma imagem, né, para vocês verem como que é essa primeira Equipex. Ok? Acho que pode passar. Isso daí eu acho que mais para a gente finalizar. A gente trouxe um questionamento, né, em tudo que a gente andou refletindo. A gente ainda está nos estudos iniciais sobre esse processo, né, dessa correlação entre a INVEX e a questão da extraterrestrologia, mas a gente pensou, mas será que a técnica da inversão existencial ela não é uma paratecnologia importada de outro planeta, né? Às vezes a gente começa a refletir sobre essa questão, né, por ser uma técnica avançada sobre a evolução. E a gente sabe que a nossa vida ela não começou só nesse planeta, né? Então, até os próprios serenões, existem muitos serenões que são de outros planetas que vieram atuar aqui no planeta Terra, né? Então, não sei se as meninas gostariam de complementar, mas é um questionamento para a gente começar a refletir que, às vezes, a própria técnica da Invex poderia ser importada de um outro planeta para cá. Nossas hipóteses, né, até o momento aí são essas, mas a gente pretende continuar as pesquisas, mas São pesquisas estamos iniciais, né? estamos no início Bom, aí. pessoal, muito bom. Muito Obrigada, bem, pessoal. Obrigada, Ivo. muito bem, muito obrigada. Foi maravilhoso que deu já para entender melhor, né, sobre Invexis e essa, como se diz isso em português, gente? Como as Relação, duas especialidades podem cruzar, né? correlação. Podem ter correlação, exatamente. Pessoal, então vamos dar continuidade aqui, trazendo também o contexto histórico de vivências no início da conscienciologia com o professor Valdo Vieira e relacionadas à extraterrestriologia. O professor Domingos, que publicou recentemente um capítulo no livro Antologia Valdo Vieira, Exemplos de Vida, relatando um episódio dessas vivências, ele vai participar também desse debate. Então, vou apresentar aqui o Domingos. Ele se chama José Domingos Santos Neto, é formado em desenho técnico de construção civil, desenho animado e corretor de imóveis. Foi voluntário no Centro de Consciência Contínua em 1984, acompanhou o desenvolvimento da conscienciologia do início do IIPC, que era o antigo IIP, Instituto de Projeciologia, e dos campi CAEC e Aracê, e foi voluntário do Extracons de 2018 até 2020. Hoje, o Domingos está escrevendo o livro do CCC a CCCI e é tenepsista desde 2020. Desde 2000, desculpa, é verdade. Domingos, então, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Então está fechado. Sim, pode abrir aqui, por favor. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ok? Ok? Boa noite, pessoal. Meu nome é José Domingos, né? Eu estou escrevendo o livro do Centro da Consciência Contínua, a CCCI. Eu relatei aqui nesse livro aqui, Antologias, Valdo Vieira, do professor César Cordioli, uma experiência que eu tive ainda no apartamento do professor Valdo, que está coligado muito ao processo da Extracons, né?
foi uma experiência de uma materialização de um extraterrestre, né? Que foi dar uma mensagem para um grupo de fazendeiros que estava tendo uma série de atividades, fenômenos anômalos, uma série de fenômenos luminosos que estavam ocorrendo na fazenda, e esse fazendeiro estava desorientado, e ele foi lá no apartamento do professor Waldo. Antes, porém, de relatar e entrar em detalhes, eu iniciei em 27/10/84 no apartamento do professor Waldo. O professor Waldo não tinha barba, tá? Usava bermudinha, e depois, 27 de abril, ele começou a fazer sessões de evidência facial, né? Que é super interessante, onde a gente desenvolveu o máximo possível o processo de evidência, clarividência. E dia 27 de julho de 1985, ele apareceu esse extraterrestre. Pois bem, o professor Waldo morava na Visconde Pirajá 164, 13º, 14º andar. Ele começava os trabalhos dele às 14 horas e até às 18. Das 18 às 19, ele começou a fazer as sessões de evidência facial. Nesse dia, especificamente, eu não botei no livro, mas o Waldo pediu para eu sentar. Eu sentei, doei bastante energia, e logo em seguida as pessoas viram pouca coisa e tal. Logo em seguida, o professor Waldo, eu saí e foi colocado outra pessoa no local, e nem em questão de poucos minutos se armou um campo e materializou-se esse ser, tá? O ser, na figura do Waldo, né? O ser devia ter mais de 2 metros de altura, tá? Muito alto, esguio, não estava encostado na cadeira, vestindo uma vestimenta, uma indumentária tipo macacão, com as mãos sobre o joelho. A gente via que ele era muito alto, porque o joelho arqueava e depois descia para a cintura, né? Rosto normal, cabelo preto, moreno, e o que mais destacavam eram os olhos símios, amendoados, tipo olho de gato, né? E um grau de penetrabilidade incrível. E as pessoas, todas elas estavam vendo, né? E começaram a argumentar: eu estou vendo, estou vendo. Como eu, na época, minha taquigrafia, eu sou taquígrafo, minha época a taquigrafia estava em auge, eu anotava tudo com grande facilidade e agilidade, eu comecei a anotar e estava vendo aquele ser. Me lembro que eu tentei olhei para a luz para ver se quando eu tirava aquele campo, né, daquele ser, para ver, fazer a comprovação, quando eu voltei, o ser estava lá materializado. Do meu lado esquerdo aqui estava o médico Luiz Osama, um médico Nicei, ele tinha uma clínica em Copacabana. Foi a frase que marcou, quando ele olhou para mim e falou: cara, você está vendo? Aí que eu percebi que eu dei um passo atrás, eu vi que não era só eu que estava vendo. Estava eu, ele, e comecei a tomar uma abrangência. As pessoas estavam ali, estava todo mundo vendo. As pessoas estavam vendo e estavam comentando na hora da evidência facial, né? E aí eu anotei, eu vi que eu estava vivenciando um momento único, ímpar, não ia acontecer de novo, tanto que nenhum de vocês sabe disso. Eu tenho aqui nos meus registros, aqui, ó, aqui o caderno aqui, ó, 85, 86, eu tenho um diário dia a dia, mês a mês, desde muito tempo. E aí eu me afastei e comecei a tomar noção daquela visão. O ser estava aparecendo para todos, não se tratava mais de uma sessão simples de sessão de evidência espacial. O ser estava materializado ali. E as pessoas estavam vendo e estavam comentando na hora. Pois bem, até que tinha um senhor que estava sentado no processo de doação de energia. Ele pegou e, quando ele estava com os olhos fechados, quando ele abriu os olhos e viu praticamente aquele ser e falou: o que é isso? Se espantou e pulou da cadeira. Isso quebrou o campo. Na mesma hora voltou o professor Waldo, algumas pessoas se levantaram, dizendo que estavam vendo aquela situação. O Waldo, muito calmo, tranquilo, alisou a barba dele, me lembro que tem isso anotado, alisou a barba dele, ainda estava preta ainda, barba pequena, bateu a palma assim, chamou as pessoas, chamou uma pessoa para testar energia e chamou um fazendeiro, que seria, vamos supor assim, o epicentro do processo, né? Onde estavam ocorrendo os fenômenos, que fez a materialização daquele ser. Chamou o fazendeiro, ficou mais ou menos 5 a 10 minutos jogando energia e falou para o fazendeiro: olha bem o que você vai ver aqui. As pessoas juntaram de novo em torno do professor Waldo, em torno do fazendeiro. Eu não vi essa segunda evidência, tá? Que eu me encostei na parede e comecei a anotar todo o processo na taquigrafia. Eu sabia que não ia acontecer de novo, eu estava em cima do lance, em cima da hora, anotando tudo. Até que, quando terminou, e o Waldo perguntou para o fazendeiro: o que você está vendo? O que você viu? Ele estava falando que viu uma montanha e uma casa no sopé,
que era a fazenda dele. E o Valdo, é a sua fazenda, está acontecendo alguma coisa lá? Aí ele simplesmente falou, sim, professor Valdo, está acontecendo. Posso conversar em particular com o senhor? Saiu o Valdo e ele foram para o canto da parede, lá para a sala. O Valdo conversou, disse que o camarada, fazendo papo firme, dizendo que o que se materializou ali era positivo, extremamente positivo, para ninguém ter medo. Voltou o fazendeiro, sentou do lado da esposa dele, o Valdo ficou lá testando energia, logo em questões de minutos ele foi embora. Nós perguntamos ao Valdo. Eu estudava naquela época ufologia, tá? Eu ia a simpósios, palestras, tinha biblioteca de objetos voadores não identificados, ia tudo que vocês pensarem de ufologia. Conhecia os grandes ufólogos naquela época, Dona Irene, Marco Antônio Petit, General Uchoa, Luiz Gonzaga Escotesse de Paula, o general de Alfredo Menton Uchoa, Dona Irene, esse pessoal todo, até que o Valdo falou para a gente e disse que aquele ser que se materializou ali, ele tinha uma base dentro daquela montanha, onde as pessoas estavam vendo uma série de luzes. E o fazendeiro estava perdendo alguns funcionários que estavam trabalhando lá, porque os funcionários estavam vendo aquelas luzes, estavam ficando com medo. Né? E o fazendeiro não tinha mais situação como ele ia se arranjar. Ele estava conseguindo outras pessoas para trabalhar ali, estavam conseguindo as pessoas, quando sabiam que estavam ocorrendo aquilo na fazenda, perdia, não queriam mais trabalhar. E o fazendeiro ficou desnorteado. E aí, até conversando com outros amigos, outros fazendeiros lá, um deles indicou que tem um camarada no Rio, em Ipanema, que é médico, tem, na época falava projeção astral, que faz projeção astral, pode esclarecer. E ele foi lá no apartamento do professor Valdo, onde o professor Valdo esclareceu toda a situação. Isso no campo da ufologia, isso para mim é o ápice. Eu fazia parte de grupo, eu cheguei para o grupo e falei, vai desarmar. E aí eu peguei e falei para o grupo compareceu, eu fazia parte, o grupo compareceu em massa lá na palestra do Valdo, mas só aconteceu uma vez, não aconteceu mais. Eu estou botando nesse no meu livro. Eu relatei aqui um pouco no livro do professor César, mas foi muito en passant. No meu livro eu estou botando mais aprofundamente, me aprofundando um pouco mais. E também experiência da primeira incorporação do EM com o professor Valdo no trabalho de sábado, com o público. Foi 14 de setembro de 1985, no início do começo, né? Que o EM começou a incorporar e começou a fazer todo um trabalho de energia lá com a gente. Que mais tarde, vamos supor assim, deu o SCP-2, com um trabalho com o EM. É essa a experiência que eu tenho, que também tem muito a ver com o processo da extracons, né? Porque a maioria desses extraterrestres verdadeiros, eles trabalham em processo multidimensional. Eles trabalham em outra dimensão mais sutil, nesse trabalho assistencial maior, integrado, com a parceria, né? Esses que trabalham muito ainda de visualização é outro nível, né? Existe uma vamos supor, tem um degrau de extraterrestre no trabalho aí, desde seres que trabalham multidimensionalmente e seres que trabalham aqui nessa dimensão física nossa aqui. Essa é a experiência aí. Tá bom? Foi rápido, eu não sei nem quantos minutos dela. Um detalhe, esse ano eu fiz 40 anos de Centro da Consciência Contínua. 27/10/84, 27/10/2024, eu fiz 40 anos. Você alô memória viva aí, Domingos. Vamos lá. Sensacional. Tá vendo que tem até torcida aqui, você viu, né? Domingos, obrigada aí pelo relato, né? Que é muito rico também. Então, nesse momento, pessoal, com as apresentações da Ana, da Anne, da Lucimar e do Domingos, é, vamos abrir aqui para o debate. Então, vou deixar para a monitoria poder fazer o gerenciamento da fila. Nesse modelo de debate, vamos fazer 20 minutos, tá? De debate. Vocês podem levantar a mão e abrir o microfone conforme a monitora vai estar indicando a vocês, ok? Rosana, é você que vai fazer? Oi, Dani. Desculpa, a minha internet está um pouco atrasada. Tá bom, tranquilo. Bem, pessoal, primeiramente, muito obrigada às pesquisadoras. É muito legal vocês presentes aqui conosco. Agradecida mesmo pela experiência de vocês e trazer também aqui as suas parapercepções para debatermos. Domingos, nem se fale, né?
mas é muito bom tê-lo aqui também conosco, nosso amigo de sempre. E agora a gente vai abrir para os debates, né? Temos algumas perguntas primeiro, né? Então, a Cris Boni, ela pergunta às pesquisadoras da Sinvex se já fizeram algum mapeamento sobre as consciências extraterrestres que aparecem na dinâmica de vocês. Então, assim, até naquele slide a gente trouxe, né? Então, por exemplo, teve aquela Equipex específica a gente mostrou o desenho, Sim. que essa Equipex específica, ela tinha uma proximidade maior mesmo com a instituição, né? A ponto de ser um paradores de função mesmo ali, dos coordenadores gerais ali da época, né? E aí eles tinham bem aquele paravisual. Não sei se você até quer comentar, Lu, porque você teve até uma projeção com essas consciências, não Sim. foi? Então, aquele desenho ali que vocês viram na tela do extraterrestre foi em 2010, quando eu conheci a Consologia, por volta de 2009, 2010. Eu estava conhecendo a questão da projetabilidade de luz e tudo mais, então eu apliquei uma técnica projetiva. Aí eu saí fora do corpo, e nisso que eu saí do corpo, abri um portal da minha para-cabeça, e nesse portal, três locais apareceram os três extraterrestres, todos iguais, né? Bem parecido com essa descrição que a professora Anne comentou. E eles eram daquele formato, né? Então eu pedi para um amigo meu que era desenhista, descrevi esses extraterrestres, e aí ele desenhou. E aí foi bem interessante porque nesse ano a professora Anne apresentou uma tertúlia matinal, né, com a Equipex da Simbex. E aí quando eu peguei o paper dela, eu bati o olho na descrição dos extraterrestres, era muito parecido com o que eu tinha visto lá em 2010, né? Então foi bem interessante. E aí foi interessante porque no decorrer do tempo, eu estudo a questão, uma das especialidades que eu venho estudando desde 2010 é a invexologia, né? Eu também estudo o processo da extraterrestrologia, né? Já apresentei verbete sobre exoprojeção, sobre técnica exoprojetiva, então eu já venho estudando isso também já faz um tempo. E aí, quando eu li o paper da Anne, eu fiquei assim, com vários banhos de energia, várias repercussões, porque eu pensei que essas consciências que se apresentaram para mim tem muita relação com algum processo que eu iria fazer ali para frente na questão da invexologia, né? Então, é só um relato breve, assim, que eu tive uma vivência com esses extraterrestres muito parecido com o que a Anne descreve junto ali no paper, né? E tem um outro, além desses, né, que elas relataram, a gente também tem percebido, até nesses últimos 6 meses, é interessante que a gente tem percebido mais na dinâmica, e de outros extraterrestres, né? Então, em formato de lagarto, né? Sim. Outros também que você percebeu na semana da Invex, acho que legal você talvez comentar depois também. Sim. Então, e é interessante que a gente até estava conversando que depois do lançamento da Extracons, a gente percebeu também uma intensificação, né, desse processo. Então, não sei se tem alguma relação, né, mas eu imagino que sim, que tenha, né, intensificado os trabalhos nesse sentido, né, da extraterrestrologia. Sim. E aí as outras especialidades, outras ICs que tenham relação também, eu acredito que muitas tenham relação, né, aí isso também se intensifique dentro da IC, né? Então, uma outra hipótese aí para a gente levantar, né? Então, assim, aí foi bem interessante, porque de fato, assim, foi a partir desse lançamento, e foi engraçado porque, na verdade, esse paper, né, Sim. dessa tertúlia matinal que eu apresentei sobre a paralencologia, realmente chamou muita atenção das pessoas naquele momento dessa Equipex de extraterrestres, e a gente descobriu que estava sendo bem no lançamento, No dia do do lançamento. lançamento da Extracons. É. Então, aí depois disso foram acontecendo várias sincronicidades, né? E a gente vem percebendo até um aumento, na verdade, desses extraterrestres na instituição. Então, a gente já percebeu, né, como a Ana falou, os reptilianos. Então, a gente também, a gente chegou a perceber aqui na instituição, por exemplo, até aquela relação, né? Porque a gente tem aqui um campus, né, tem uma mata muito grande. Então, a gente chegou a perceber mais de voluntário ali essa relação de alguma equipex extraterrestre com os xamãs aqui, porque a gente tem realmente muita mata, coisa nesse sentido. Já percebemos, assim, esses extraterrestres, assim, que também é considerado que eles são parecidos com os nórdicos, né? Coisas nesse sentido. Então, é bem interessante, de fato, nas últimas dinâmicas, inclusive, apareceu muito, assim, né? Uhum.
Então, foi esse mapeamento, né? Depois a gente até quer trazer melhor, assim, né? Descrever em algum lugar e poder trazer até mais, assim, detalhado, né? Essa parelencologia dos extraterrestres que apareceram por lá. Nossa, meninas, fico muito feliz porque o que vocês relataram é exatamente a percepção que eu tenho também na dinâmica da Extracons, né? As sincronicidades que vocês estão falando, também a gente detectou bastante os xamãs presentes, né? E o que vocês falaram, assim, corrobora, assim, com o que está acontecendo aqui junto conosco nas dinâmicas também. E a importância que a gente vê da dinâmica, né? Eu queria saber da Dulcimara, que ela fala dos portais, né? Que apareceram 3 portais, né? Isso. Você tem uma hipótese, Lucimara, que esses portais, cada extraterrestre veio de alguma dimensão, de alguma galáxia, de algum planeta, ou eles eram de um único planeta? E por que, assim, 3 portais? Você tem alguma hipótese com relação a isso? Então, na época, assim, eu pensei que eles fossem tipo trigêmeos na hora, porque eles eram iguais. Só que eu não tenho uma hipótese assim bem clara se cada um veio de um planeta específico. Mas na época que eu lembro, que eu achava que eles eram tipo trigêmeos, porque eles apareceram. E aí eu lembro que eles tinham uma energia muito assim boa, acima da média. E aí eles até conversaram comigo, agora relembrando, até sinto assim o que atrás tinha, eu dava para ver tipo uma formação rochosa atrás deles, agora lembrando, né? E daí é bem interessante que eles conversaram comigo mentalmente, e aí eles vieram falar comigo então, lá naquele dia, né, eles mentalmente conversaram comigo, daí eles falaram assim que eu ainda não estava preparada, porque tinha alguma coisa que eles queriam me comunicar, e daí eles falaram que eles voltariam quando eu estivesse preparada. Só que eles não falaram preparada para quê? E aí, desde então, eles não voltaram mais ainda. Então, significa que eu não estou preparada ainda para alguma coisa. Mas foi bem interessante porque eles se comunicaram, né? E foi uma das primeiras experiências que eu tive na conscienciologia, né? Nessa questão de questão, assim, de projeção, né? Tudo mais. E impactou muito, assim, porque eu nunca tinha visto extraterrestre, assim, em projeção. E aí eu tive a hipótese que eles se projetaram do planeta deles e aí eu recebi eles por projeção. Essa que foi a minha hipótese, assim, né? Então, eu acho que eles são da mesma linhagem, né? Porque eles eram muito parecidos, né? Bem bacana, Lucimara. Gente, tem tantas perguntas para vocês, eu estou adorando vocês aqui, não vou mentir. Mas agora choveu de pergunta, então acho que eu não posso mais fazer uma pergunta. Se der tempo, eu volto com as perguntas. Vamos Tá abrir, bom. então, os trabalhos com o pessoal que levantou a mão. Primeiro foi a Cris, depois eu venho para as perguntas aqui no chat, tá? Cris, pode abrir, então, e perguntar para as meninas, por favor. Eu queria perguntar para o Domingos sobre a convivência que ele tinha com o professor Valdo Vieira na época do Centro de Consciência Contínua, se o professor Valdo Vieira falava sobre essa relação que ele tinha com os extraterrestres, contava casuística, validava alguma experiência de quem estava ali, como que era isso? Na época que nós estávamos lá, ele falava até que quem coordenava os trabalhos de sessões de evidência facial eram os extraterrestres, porque eles tinham uma paratecnologia muito avançada. Eram os chineses e os ETs, tá? Eu tenho anotado lá. Quando começou a aparição do EM, e o EM até mais tarde começou a levar a família dele para ser tratada lá, começaram os trabalhos mais diretos, né, com o EM e uma série de extraterrestres começaram a aparecer. E nós vimos isso nas sessões de evidência facial, né? Eu tive um contato com o professor Valdo em 1987, eu estava montando a biblioteca do professor Valdo no apartamento dele, onde ele falou do processo, né, que nós visitamos alguns planetas, diversos planetas, no período intermissivo, na época da Belle Époque, na década de 20, né, onde nós tivemos um processo paroexcursivo. Por isso que havia, não só mas havia uma série de pessoas que estudavam, que estavam indo lá no trabalho dele, sabe, que estudavam ufologia.
né? Estudava o processo de extraterrestrologia, na época era ufologia, né? Que há uma diferença entre ufologia e extraterrestrologia. A ufologia mais é fenomênica, inevitavelmente, a parte de fenômenos, de observação. A extraterrestrologia é o trabalho base, era o processo interassistência, né? A gente percebe que esses extraterrestres trabalham em diversas dimensões, atuando aí no processo assistencial. Existe aquela senha, né? Só evolui aquele que ajuda o outro a evoluir. Ficou mudo? Obrigada, Domingos. Obrigada, Domingos. Bem, temos uma pergunta aqui no chat da Adriana Tonato, de Vera Cruz. Ela pergunta: gostaria de saber das inversoras se já foi feito um cotejo entre as retrocognições intermissivas dos inversores em contraponto com a não inversores. Vocês querem? Não, até onde eu sei, não foi feita uma pesquisa ainda sobre essa questão. A gente poderia, quem sabe, começar a pensar, né? Como a gente comentou, a gente ainda está nos estudos iniciais sobre essa correlação, inversão existencial e extraterrestrologia. Então, no momento, até onde eu sei, não tem, né? Mas que ela pergunta, acho que nem em relação à extraterrestrologia, né? Ela fala das retrocognições intermissivas mesmo, né? O que eu vejo, assim, é que a técnica da INVEX, ela é aplicada somente no intrafísico, né? Então, eu acho, assim, talvez o que vai diferenciar, talvez, assim, talvez no extrafísico que pode diferenciar, eu acho que pode diferenciar, claro, o nível, né, que a pessoa conseguiu atingir no curso intermissivo, se foi mais avançado ou foi mais básico, né, por exemplo. É claro que tem algumas pessoas ali que acabam já se candidatando a aplicar a técnica da INVEX no intrafísico, e pode acontecer, às vezes, daquela pessoa não chegar ou chegar, né? Porque vai depender dela conseguir recuperar, de fato, a lucidez para ela optar por aplicar essa técnica, né? Quando ela estiver ressomada. E aí tem, enfim, né? Essa questão de... mesmo essa questão, por exemplo, que a gente poderia pensar de, talvez, as paraexcursões, né? Até que ponto que elas podem ter ali uma relação, né? Com os inversores, mas eu não acho que é somente com os inversores, né? Eu acho que isso pode ajudar, na verdade, a fixar mais talvez a técnica da INVEX, no sentido da pessoa chegar, ressomar aqui no planeta e ela questionar essas tradições sociais, né? Então aí ela tá mais apta, por exemplo, a fazer algo diferente, né? Então, eu vejo nesse sentido, mas assim, de fazer essa correlação, né, digamos, de retrocognições das pessoas que não são inversoras e são inversoras, a gente nunca, não tem nenhum trabalho nesse sentido, né? Sim. Excelente, meninas. Bem, agora eu vou passar aqui para o Adriano e para o Dalvan, que eles levantaram a mão. Oi, Rosana. Na verdade, a Adriana é minha duplista, que está aqui do lado, e a pergunta é a que as gurias acabaram de responder, mas é justamente nesse ponto que a Anne abordou. O digamos assim, estou pensando em gente que veio e assumiu a sua Proexis, assumiu a técnica da Invexis. Esse pessoal já veio diferente, né? O César Simões até abordou muito bem. O que faz, né, uma pessoa na adolescência abdicar de um monte de ilusões que tem no mundo para focar na evolução? Isso é um diferencial enorme, né? Um diferencial enorme. Esse pessoal, presumo que já veio de um curso intermissivo diferente e talvez tenha uma, digamos, uma chegada aqui mais recente e talvez de experiências mais evoluídas, provavelmente, porque é mais natural para vocês a assunção dessa inversão do que quantos outros chegam aí, ó, como eu cheguei aos quase 60 anos, fui chegar lá, né? Mas cheguei. Mas é muito interessante. Então, esse cotejo entre um e outro aí talvez mostre até qual é o perfil daquele que vem e já vem realmente focado na inversão, né? Não sei. Para
para complicar a vida de vocês que eu estou perguntando. Não, Davan, obrigada aí pela sua pergunta. Ficou mais claro agora um pouco. Isso é bem interessante porque, assim, tem um pouco a ver com o que eu falei da liberdade, né? Que a Invex, ela tem esse pilar da liberdade muito sério. E por que isso, né? Porque a gente entende que quem consegue aplicar Invex nessa vida é porque ela está um pouco mais liberada, né? Ela, de alguma medida, não que não tenha, tem um monte de recomposição para fazer também, mas ela, de certo modo, às vezes no próprio extrafísico, ela já foi tentando se liberar de algumas coisas, né? E aí a pessoa vem um pouco mais liberada, não precisa ali ter o processo da maternidade, né, da paternidade, consegue vir numa família um pouco mais ali, às vezes, tranquila, para ela conseguir fazer né, desenvolver ali mais precocemente algumas coisas, né? Ela tem mais aportes nesse sentido. Mas isso não significa que ela é mais evoluída. Então, uma coisa muito importante que a gente sempre frisa é que o inversor ele não é mais evoluído do que o não inversor, né? O inversor ele não está na escala evolutiva, então não tem a ver com o processo da escala evolutiva. Tanto que o reciclante, né, ou a pessoa que não aplica Invex, ele pode ter uma produtividade evolutiva muito maior. Porque a Invex ela é uma ferramenta evolutiva, né? Então, a pessoa que aplica aquela ferramenta, não necessariamente ela é mais evoluída, mas a ferramenta é. Então, a Invex, ela é sim, né, a menina dos olhos do serenão, ela é uma técnica avançada, mas não significa que quem aplica é avançado, né? Vai Mas, depender dos esforços que essa exatamente, pessoa mas a vai pessoa tem fazer, né? condições, então a gente vincula muito com a liberdade, esse processo que eu comentei da liberdade para aplicar a técnica, né? Então, sim, a gente estuda esse processo do curso intermissivo muitas vezes mais avançados no sentido das ideias mais avançadas, né? Mas não necessariamente esse vínculo com a escala evolutiva, né? Da consciência ser mais avançada nesse sentido, né? E também é interessante frisar, porque, assim, provavelmente muitas consciências também estudaram Invexes, só que às vezes não conseguiram chegar a tempo, né? Sim. Porque é um desafio. Eu acho que talvez a maior parte, né, dos intermissivistas, assim, que estudaram talvez a Invexologia ou a própria, né, fizeram o curso intermissivo, que planejaram uma programação existencial, acho que a maioria se desviou, né? Porque a vida humana, ela é difícil. Então, assim, também tem a questão disso, né? Das vezes a pessoa conseguir chegar, né? Ela ressomar, passar pelo restringimento intrafísico e conseguir chegar. Então, às vezes, ela até poderia ter planejado, né? Aplicar INVEX, mas às vezes não conseguiu chegar a tempo, né? Sim. Ou até se enrolou com alguma questão ali intrafísica mesmo, né? Uhum. Então, aí complica um pouco. É Muito obrigado. bem complexo isso, meninas. É muito legal você estar trazendo esse tema. Inclusive, o Richard, que está aqui com a gente, ele tem algumas dúvidas. E eu já aproveito, Richard, talvez não dê para a gente fazer todas as suas perguntas, porque eu estou intercalando aqui, mas a gente vai tentar, tá? Ele fala, meninas, que ele esteve pensando na relação entre Invex e extraterrestriologia. É uma informação nova para ele. Se a Invex for uma técnica de origem extraterrestre, então podemos inferir que quanto mais pesquisa, aplicação e aprofundamento da técnica, mais forte será a interação com essas equipes? Eu vejo que é uma hipótese, sim, que a gente poderia levantar, né? Talvez, assim, considerando que né, acho que a gente poderia dizer que talvez alguns amparadores de função que acaba ajudando sim a Invexes, né, a Invexologia, as Invexes são extraterrestres, né? Então, até por talvez, né, o interesse talvez desses extraterrestres, por exemplo, né, em ajudar nesse descondicionamento humano, né, da gente conseguir se manifestar aqui mais enquanto consciexes, da gente conseguir se libertar desses Sim. instintos de competitividade, todas essas coisas, né, que eu acho que esse contato, pelo menos assim, das equipex extraterrestres, para mim, é muito rica, né, a gente percebe isso, justamente da gente fazer esse descondicionamento, que acaba ajudando muito nisso, né? Então, eu acho, assim, que, né, de alguma maneira, eu acho que se, né, tem essa correlação de fato, como a gente está trazendo, a Invex, ela talvez pode atrair, de fato, a atenção de algumas equipex nesse sentido, né? Eu gostaria até de comentar, assim, até no meu caso pessoal, né? Então, desde criança, eu sempre tive ideias inatas em relação a outros planetas. Eu sempre soube, de uma forma, assim, intuitiva, né? Que existia vidas em outros planetas, eu ficava me imaginando chegando em outros planetas, tudo mais. Aí conheci a técnica da inversão existencial, a consologia, comecei a ter várias exoprojeções e tudo mais, comecei a ver
consciência extraterrestre, comecei a visitar outros planetas, então eu tive uma conexão bem forte com esse processo até da extraterrestrologia e a aplicação da técnica da inversão existencial. Então, por exemplo, eu estou tentando só ilustrar, isso é uma hipótese, eu sou, tipo, poderia pegar se a gente pegar um número de vários inversores, eu só estou pegando eu como uma unidade, né? Mas no meu caso, eu sempre tive uma aproximação muito grande com essa questão de outros planetas, exoprojeção. Então, eu já tive várias vivências visitando os outros locais. Isso me dava até mais questão de abertura da mente. Então, foi bem interessante no meu caso, porque desde criança eu sempre tive a mente muito aberta para essas questões. E através disso eu tive várias vivências que foram além, assim, do tipo da vida cotidiana mesmo, né? Então, mas isso é uma hipótese também, né? Teria que pegar e fazer um estudo, talvez com outros inversores, ver se como que era, por exemplo, as ideias inatas que eles tinham, né, na infância. As próprias meninas podem comentar se elas tinham, por exemplo, na infância delas algumas ideias inatas em relação a isso, mas enfim, eu acho que pode ter uma relação, sim, porque a técnica da Invex é sair fora da caixa, né? A gente buscar ideias mais avançadas, ideias inovadoras, ideias diferentes do que a gente tem aqui no nosso dia a dia, na nossa sociedade, para a gente buscar evoluir de uma forma mais qualificada e melhor, né? Não dá para ficar com as ideias condicionadas ao planeta, né? Isso, E além. Obrigada, meninas. Gente, eu vou fazer uma última aqui do chat para o Domingos, depois passo para você, Ior. O Valdir Tenório, Domingos, ele fala: boa tarde, Domingos. Gostaria de saber das pesquisas sobre os vários tipos de paramicrochips implantados pela consciências extraterrestres. Valdir? Valdir. Olha, Tá melhor botado. pessoa, hã? A melhor pessoa para perguntar, eu acho que deveria ser o menino, qual é o nome dele? Ele está aí o Guilherme, tá? Porque eu, como falei, o Valdir, eu estudei muito o campo da ufologia até 1995, 97, tá? Depois eu ficava sempre aquela mesma coisa, eu não me aprofundei mais, não. Eu tive agora, quando eu vim para cá em 2017, tá? 2017 eu tive uma experiência grande aqui no discernimento, eu moro aqui no discernimento. Eu e a Neide, né? Tivemos 3 experiências com 3 extraterrestres dentro do meu quarto, tá? Mas foram lá, me analisaram, viram os negócios, não se comunicou comigo, me viu, olhou, foi embora. Aí apareceu outro, viu, me olhou, foi embora. Apareceu o terceiro, viu, me olhou. Pois bem, o Domingos, essa personalidade intrafísica aqui, criada nessa dimensão física, eu não estudei muito o negócio de chip, para-chip. Eu estou estudando agora muito o processo de atuação de interassistência mais pontual. Mas referente a chip, microchip, seria interessante você estudar e falar com o Guilherme, tá? Que eu acho que o Guilherme ele já deve ter. Eu não sei se ele está aí na live. Sim. Tá, né? De repente ele possa ter uma noção melhor para você, tá bom? Ior? Posso falar rapidinho sobre o paramicrochip? Ah, sim, fica à vontade, Guilherme. Eu penso que o paramicrochip tem um verbete lá que chama paradispositivo. Eu falo bastante sobre, mas eu acho que o que é importante a gente falar em relação à extraterrestrologia é que cada cultura tem uma forma, um padrão de pensamento, né? Uma construção de pensamento. E a terrestre é de um jeito, o extraterrestre, muito provavelmente, é outra forma. Então, o que eles têm para falar para a gente vai ser difícil a gente entender com a profundidade que eles estão querendo que a gente entenda. E o paramicrochip, ele pode ser uma pílula de soltura lenta do medicamento, digamos assim. Fica ali soltando a pensanidade lentamente, mas constantemente. Então, é mais fácil da gente assimilar a pensanidade, as ideias do que eles estão falando, por essa soltura lenta do pensamento que está vindo pelo paramicrochip ou pelo paradispositivo.
Minha pergunta é que, com Invexiologia, eu vi uma grande convergência na tecnologia, né? Porque a Invexis é a inversão das tecnologias elaboradas no curso intermissivo para realizar, né? E o Valdo escreve bastante, ou não bastante, escreve um pouco sobre extraterrestres e tecnologias, né? Por exemplo, esses grupos especialistas, né, de técnicas para ajudar nós aqui no planeta Terra, né? Para mim, a pergunta é como nós podemos trabalhar em conjunto, né, para descobrir onde nós trabalhamos em esses dois grupos, né, de especialidades junto na conscienciologia, né, Invexis e extraterrestriologia. E outro é pequeno anúncio, né? Nós temos em planejamento uma parceria em novembro de 2025 entre extraterrestriologia e invexologia, com vários temas. Vai ser uma fim de semana para exatamente aprofundar esse tema. Obrigado. Bom, assim, essa primeira pergunta, né, Yorn, assim, eu vejo que eu acho que é justamente através até desse evento, né, que você trouxe, que a gente quer realmente, né, fazer uma parceria, então, com a Extracons, que a gente está conversando já com vocês, né, justamente para poder fazer essa correlação entre as especialidades da infecciologia e extraterrestrologia. Eu penso que é dessa forma, né, e acho que vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu acho que essa questão da tecnicidade, né, que você comentou, eu acho que é muito nessa linha, né? Então são duas áreas aí que a gente, na verdade, a Conscienciologia como um todo, a gente precisa sempre da tecnicidade na base, né? Então, do nosso paradigma, né? Nosso paradigma ele vai exigir essa tecnicidade. Então, acho que de alguma forma esse processo de tecnicidade ele vai correlacionar todas as nossas especialidades. Mas especificamente da extraterrestrologia, a gente também percebe até esse processo de paratecnologia, já percebemos, né, em vários, porque eu acho que também tem a ver com esse processo de descondicionamento, de ajudar a gente a perceber coisas além dos nossos vieses somáticos, né, ou cognitivos. Então, eu acho que a paratecnologia ela pode ser muito usada nesse sentido, né? A gente já tem um viés ali que tem a ver muito com o nosso soma, com o nosso processo, a nossa limitação aqui desse corpo. Então, muitas vezes podem ser usadas essas paratecnologias para fazer a gente, né, pensar diferente, avançar nesse sentido. Enfim, um exemplo, né? Mas eu acho que tem muita relação, de fato, esses processos, né? Mas quanto mais a gente estudar em conjunto, eu acho que a gente vai chegar a mais hipóteses, porque a gente está muito no campo das hipóteses ainda, porque a gente está iniciando, né? Mas eu acho que essa parceria ela é muito bem-vinda, né? A gente quer continuar, como já comentamos aqui, que eu acho que isso vai ajudar muito nesse aprofundamento. É isso aí. Sensacional, pessoal. Então, agradecemos de coração a presença do Domingos, da Ana, da Anne, da Lucimara, enriquecendo mais a nossa pesquisa, né? Vocês veem que para ano que vem temos muita coisa pela frente aí, né? No desenvolvimento dessas especialidades. Então, parabéns pelo debate tão importante para todos nós. Obrigada, pessoal.